Aleluia, graça e paz, queridos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Antes de qualquer coisa, perto que vocês estão, feche seus olhos. Coloca todo o seu entendimento, o seu coração, toda a sua vontade na presença daquele que nos deu a vida. Feche seus olhos e coloque todo o seu anseio naquele que tem nos abençoado dia por dia. Mais uma vez estamos terminando um dia e mais uma vez misericórdias do Senhor se fizeram presentes em nossas vidas. Que as suas misericórdias elas são infinitas, se renovam a cada manhã. Nós te adoramos por isso, Pai. Te agradecemos por tuas misericórdias em nossas vidas. Te agradecemos pelo teu cuidado. Te agradecemos pela salvação, pela restauração, pela saúde, pelo alimento, pelas pessoas com as quais nós convivemos, nós podemos amar e ser amados. Mas principalmente nós te agradecemos pela comunhão que nós temos contigo. Por poder sentir a presença do Espírito Santo todos os dias. Por saber que o Senhor está conosco, independente de qualquer circunstância, no meio de qualquer circunstância, boa ou ruim. Porque muitas vezes nas circunstâncias boas nós também esquecemos do Senhor. Mas nelas o Senhor está, nas circunstâncias ruins o Senhor está, em todos os lugares o Senhor está. E nós te agradecemos porque em nossas vidas o Senhor tem tudo sob controle. Nós te adoramos, eu te adoro, Senhor. Eu te amo, Jesus, te amo, Pai. Eu te amo muito, 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 muito. Te amo, Espírito Santo. Eu te amo demais, demais, demais. Eu preciso cada vez mais expressar para o Senhor o amor do meu coração. Eu preciso expressar para o Senhor daquilo que eu sinto no íntimo do meu ser. Não tenho palavras tantas vezes para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro e o quanto eu preciso da comunhão com o Senhor. Eu não preciso das suas coisas, eu não preciso das suas bênçãos, eu preciso do Senhor. Eu preciso estar contigo, eu preciso sentir a tua presença, eu preciso sentir o teu amor, eu preciso sentir o teu afago. Eu preciso do Senhor cada vez mais. E eu te agradeço porque o Senhor se faz presente em cada vez que eu preciso de Ti, cada vez que eu preciso sentir o Teu toque. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Estamos aqui reunidos mais uma vez na Tua presença, como corpo, como família, porque nós queremos o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, cada um de nós, por um único motivo, porque nós amamos o Senhor mais que todas as coisas. Muito obrigado. Nós possamos ser abençoados e edificados por Ti nesta noite. E toda a honra, toda a glória, todo o mover, toda a unção, tudo é para o Senhor. Porque o Senhor é a nossa vida. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Pode aceitar, queridos. 2 anos, né? 2 anos e eu creio que eu acompanho esses 2 anos bem antes dessa aqui ter nascido, antes dela ter surgido, nós geramos ela, nós concebemos ela. Das vezes que o pastor Alexandre ligou para nós e pastor, eu senti algo no meu coração e algumas mudanças têm acontecido em relação ao ministério que era anteriormente. E nós conversamos por telefone várias vezes, nós sentamos na casa dele várias vezes para conversar. E cada conversa, cada momento que ele vai sendo construído. A igreja ela é um organismo vivo. Como todo organismo vivo, quando eu me refiro a uma igreja, me refiro à igreja total, ao reino como um todo, mas cada igreja, cada corpo, aqui no Benedito Bentes, não vou nem botar em massa, aqui no Benedito Bentes, tem várias igrejas, vários corpos, vários ministérios, várias partes de um corpo maior. Cada parte dessa, ela é um organismo vivo, espiritualmente falando. Ela precisa ser gerada igual uma criança.
precisa ser fecundada, precisa ser gerada, incubada para depois nascer, e mesmo quando ela nascer, ela precisa ser alimentada, exercitada, desenvolvida. E uma criança de 2 anos é uma criança. Não tem maturidade ainda, tem muita coisa para acontecer. Mas nesses 2 anos a gente pode ver e tem visto o quanto Deus tem feito aqui. Nós temos acompanhado de perto e eu sou parte dessa igreja. Não vou dizer que eu me sinto, eu sou parte desse ministério, desse especificamente. Como um pastor dentro do dom que Deus tem chamado para fazer, eu tenho feito parte de outras igrejas, mas desse especificamente eu me sinto como também um pai, como também um gerador daquilo que o Espírito Santo tem feito a cada dia. E eu fico muito feliz por estar aqui hoje. E quando eu estava meditando sobre aquilo que a gente iria falar hoje, e assim, foi muita coisa que o Espírito Santo colocou no meu espírito, mas eu não tive como. Eu gosto de colocar destrinchado aqui, vocês sabem, boto a ministração, os versículos pontuados, tudo direitinho, só que assim, esses dias que eu vim orando sobre esse momento, eu não consegui pontuar. Na verdade é essa. Cada vez que eu ia orar, o Espírito Santo trazia um novo versículo, trazia uma nova passagem, e eu falava, não, esse eu vou usar como base para o que eu vou falar, e depois vinha outro, e hoje eu cheguei aqui sem preparar nada. Amém. Vocês creem? E por quê? Porque assim, vamos tentar fazer um resumo daquilo que a gente tem aprendido e que Deus tem colocado em nossos corações. Alguns aqui não me conhecem, nunca estiveram comigo em nenhuma ministração, mas os irmãos da igreja, nós já estamos familiarizados com aquilo que eu prego, aquilo que é a missão que Deus me colocou. Nós temos falado muito sobre práticas espirituais, é aquilo que é o cerne, é o centro da nossa mensagem, né? E nessas práticas espirituais nós centramos ela em 5 práticas específicas, exercícios espirituais, que são oração em línguas, a prática da oração em línguas como meditação, como edificação pessoal. Nós falamos muito sobre isso, muito, né? São muitos tabus a serem quebrados, mas nós conseguimos avançar bastante esse ano, não foi? Nós falamos sobre jejum, nós falamos sobre meditação, confissão da palavra, nós falamos sobre louvor, nós falamos sobre adoração como um exercício, como uma prática espiritual. E aí é complicado, porque quando nós falamos sobre essas práticas espirituais, sempre remete a uma condição de prática religiosa. E a grande necessidade é a gente separar aquilo que é uma prática religiosa daquilo que é uma prática espiritual. Mas isso não acontece com você somente, isso acontece com todo mundo o tempo todo. Para você ter uma ideia, essa separação entre uma prática religiosa e uma prática espiritual, ela começou, sabe quando? No primeiro culto que teve na Terra. No primeiro culto que teve na Terra, as pessoas eram tão infantis e a religiosidade ela foi tão forte na vida daquelas pessoas que estavam no primeiro culto, e sabe qual foi o resultado do primeiro culto da Terra? O resultado do primeiro culto que aconteceu na Terra foi um assassinato. Por quê? Porque 2 irmãos foram adorar ao Senhor. E aí a Bíblia diz que Deus se agradou de um e não se agradou do outro. E aí eu leio isso e penso, mas que Deus chato. Os 2 não estavam lá adorando. Caim pegou do fruto da terra, do que era lavrador, e foi oferecer ao Senhor. Abel pegou do seu rebanho, porque era pastor de ovelhas, e foi oferecer ao Senhor. E o Senhor se agradou de Abel e não se agradou de Caim. E eu falei, mas Deus já começou a fazer exceção de pessoas lá atrás. Mas aí eu me lembrei que nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu falei assim, mas Deus, lá atrás o Senhor já começou a separar os grupos. E eu lembrei que nosso Deus não separa grupos. Eu falei assim, Deus, mas lá atrás o Senhor já começou a tacar
maldição nos outros, já jogou maldição nas costas de Caim. E eu lembrei que o nosso Deus, ele não amaldiçoa, ele só abençoa, porque a gente só dá o que tem. E Deus não tem maldição nele, maldição vem de Deus. E aí eu fiquei pensando e falei assim, mas Deus, então o que houve naquele primeiro culto que era para ser algo tão lindo? As pessoas oferecendo ao Senhor depois de terem passado por um processo de pecado, de sair do Éden, elas se lembraram que existia um Deus e foram lá prestar esse culto a Deus, mas naquela hora, naquele momento, que estavam eles lá adorando ao Senhor, os dois irmãos, com certeza Adão e Eva também estavam com eles, porque eles que falaram para os irmãos quem era o Criador. E aí aconteceu algo que funciona até hoje. Sabe o quê? A adoração não tem a ver com ritual. Sim, é um ritual. Você escolhe como faz esse ritual, seja ele cantando aqui na frente, seja ele em casa, seja ele numa multidão de pessoas, ou sozinho, trancado no quarto, de alguma forma você faz um ritual, seja ajoelhado ou de mãos levantadas. Existem várias formas de adorar, correto? Mas todas essas formas, elas não têm nenhum significado, não vão trazer nenhum resultado se não houver um entendimento dentro do coração. E esse foi o problema. Abel amava o Senhor. Caim não. Os dois estavam lá, fazendo a mesma coisa. Está entendendo? Fazendo o mesmo ritual, no mesmo ambiente. Os dois estavam no mesmo culto. E pelo fato de Caim não ter sido aceito, por causa ele ficou enciumado, se irou, saiu da presença do Senhor, porque o Senhor foi conversar com ele. Deus falou, não é certo se fizeres o bem e viverás, serás aceito, faz. A vida e a morte estão diante de ti. E saiu Caim da presença do Senhor, chamou seu irmão para o campo e o... Queridos, o homem é o mesmo. O coração, ele é o mesmo. Hoje acontece da mesma maneira. Talvez não tenham assassinatos. De vez em quando até se acha dentro de igrejas algumas coisas bem violentas. Se andar por aí, acha. Mas ciúme e descontentamento também acontece muitas vezes. E o que define isso? O seu coração. Não, pastor, mas isso foi lá com Caim e Abel, era outro mundo, era outra coisa. Eles não tinham escrita, eles não tinham energia, não tinham nada que a gente tem, eles não tinham músicas, eles não tinham nada disso. O coração é o mesmo. Porque nós passamos aí, deixa eu lembrar, de Caim, pelo calendário judaico até Jesus, 5.000 anos, hoje está em 7, 5.000 anos, mais ou menos. E aí um dia, uma mulher chega para Jesus, mulher não judeia, não judia, não do povo separado, uma mulher samaritana, uma mulher considerada como pagã. Ela não era do meio dos crentes daquela época. Ela não ia ao templo adorar como iam todos os judeus e alguns outros que não eram judeus. Ela não ia. E ela chegou para Jesus e falou assim, eu estou vendo que o senhor é um profeta. Só que eu tenho uma questão dentro do meu coração que até hoje ninguém me respondeu. Olha, veja bem, nós samaritanos adoramos nas montanhas, nos montes. E os samaritanos fazem isso até hoje, lá em Israel. Os judeus adoram lá no templo de Jerusalém. E todos nós vamos lá com toda a nossa boa vontade e fazemos nossos rituais e adoramos ao Senhor. Mas aí eu fico me perguntando, onde é que é o certo? É lá ou é cá? Porque todos nós temos a vontade de adorar ao Senhor e fazemos as nossas cerimônias. E aí Jesus falou para aquela mulher a mesma coisa que Deus quis que Caim percebesse.
Que é a mesma coisa que Deus quer que você perceba hoje. Que é a mesma coisa que Deus quer que eu perceba. Em relação à adoração, o que você sente no seu coração? Isso é uma pergunta retórica, para você pensar aí dentro da sua cabeça, dentro de você. O que você sente no seu coração em relação à adoração? Porque é isso que faz toda a diferença. Ele falou, mulher, nós sabemos que a salvação vem dos judeus, porque eu sou a salvação. Ela não sabia disso ainda, mas descobriu depois. Os samaritanos adoram nos montes, e os judeus no templo em Jerusalém. A salvação vem dos judeus, mas chegou a hora e é agora. Lá ele falou, chegou o momento, porque eu estou aqui para dizer que nem lá nem cá. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram. E quando ele fala que são aqueles que adoram, ele falou desde Abel até nós hoje aqui. Adoram pelo tempo, que adoram pelo presente. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. E o que é adorar em espírito e em verdade? Tem a ver com aquilo que você tem no seu coração. As práticas espirituais, todas elas, levam para um lugar. Se você jejuar o seu coração, na medida que você está jejuando, ele vai empurrar você cada vez mais para buscar Deus. Não tem como. Você está jejuando, você tem o Espírito Santo chama você para a oração. Chama ou não chama? Chama. Você pode estar no seu trabalho, você está jejuando, chega uma hora, vai dar comida, que você fala assim, vai hora de almoçar, mas eu estou jejuando, o Espírito Santo fala assim, então se alimente de mim, aí você vai com um cantinho e começa a adorar. Se você ora em línguas, chora e canta, lava, lava, chora e canta, lava, chora, e essa é uma frase importantíssima, não tem como você orar em línguas e o Espírito Santo chamar você para adoração. Pastor, aquela hora que você está orando em línguas assim, pode pensar um bocado de coisa, e de repente vem um estralo assim na sua cabeça, e do nada você senta no canto e começa a chorar, e aquele amor pelo Espírito Santo, por Deus, começa a jorrar no seu coração, e parece que as lágrimas dela não escorrem, ela flua assim. Já passaram por isso? Se não passaram por experiência, aconselho a buscar isso. Se você meditar na palavra, se você começar a ler a Bíblia, não tem como uma hora você parar assim e dizer assim, mas Deus, o Senhor é lindo demais. Eu começo a ler aqui e vejo quanto o Senhor é maravilhoso. Não tem como você louvar a Deus pelos feitos dele e não começar a ter a presença dele na sua vida. Não tem como você louvar e não fazer uma adoração. E não tem como você entrar no processo de adoração e mergulhar em mais adoração. Que é aquilo que está escrito lá em Ezequiel. Mediu um côvado no rio. Eu já não me esqueci de uma vez, estão lembrados? Mediu um côvado e você entrava e dava nos tornozelos, e você entrava mais um côvado e dava nos joelhos, e entrava mais um pedaço e dava na cintura, e de repente você estava num rio que não podia ser nadado. O que é um rio que não pode ser nadado? A correnteza é forte, você só abre os braços e deixa ser levado. Esse é um lugar de adoração. Porque a adoração chama adoração. Qualquer prática espiritual vai levar você para a presença de Deus, e fatalmente, na presença de Deus, não existe outra coisa para fazer a não ser adorar. Não existe. As minhas meninas, quando eram pequenas, elas perguntavam assim, pai, o que nós vamos fazer no céu? Porque assim, a eternidade é muito tempo, né? Como é que vai ser lá? Porque assim, a ideia que a gente tem muitas vezes, e aí quem não tem o Espírito Santo, às vezes fica fazendo anedota, assim como o céu vai ser um lugar tão monótono, né? Você vai ficar lá pulando de nuvem em nuvem, sentado numa festa, olhando aquelas coisas tudo branco, né? A gente vê essas coisas que as pessoas criam e fica pensando assim, mas como é que vai ser isso? Vamos fazer o que lá? Não vai ter trabalho, a gente não vai ter comida, a gente não vai ter necessidades fisiológicas.
você não vai suar, você não vai urinar, você não vai defecar, você não vai comer, você não vai trabalhar, você vai fazer o quê? Você vai ficar andando para lá e para cá, e a gente vê alguns vídeos, filmes de céu, o pessoal andando para lá e para cá, como se tivesse a critério, procurando o que fazer. O que vamos fazer aqui? Quando você entra num lugar de adoração, você começa a entender o que nós vamos fazer no céu. E eu falei para minha filha assim, pense numa tristeza muito grande. Isso é a coisa mais triste que aconteceu na sua vida. Multiplique isso por 1 milhão de vezes. Isso é inferno. Isso. Tristeza. Angústia. O inferno é muito mais um sentimento do que um local físico. Eu creio que em algum momento todos nós passamos por um momento infernizado, por uma situação que remete ao inferno, mas ainda não é lá, porque lá é infinitamente pior. E aí vamos para o outro lado, você começa a pensar numa condição de alegria. Nossa, quando eu estou alegre, como é bom, como eu gosto, como é bom uma situação, né? Sei lá, pensa aí no momento de alegria da sua vida, sei lá, nascimento dos filhos, um casamento, uma festividade, algo que você queria tanto e você de repente teve, sabe? Você estava doente, de repente vai falar, você está curado. Tem tantos momentos de alegria na nossa vida e como nós queremos que esses momentos eles sejam eternizados. Não é verdade? Como seria bom se esse momento durasse para sempre. E aí, isso é céu, é um momento de alegria infinito, uma sensação de alegria que não vai acabar nunca. Só que tem uma outra coisa que complementa isso. Quando nós entramos na presença de Deus, vem uma alegria no nosso coração. E nós queremos contemplar a parte do que quando nós conhecemos quem Ele é, quando Ele se revela a nós, nossa, tudo que nós queremos é adorar e expressar do nosso coração esse amor para Ele, porque uma vez que nós expressamos esse amor para Ele, Ele nos retribui com amor, e aí esse amor aumenta em nós, e nós aumentamos o nosso amor para Ele, e Ele joga de volta para cá, e aumenta e joga para lá, e isso não vai acabar nunca, vai ser uma constante de amar e ser amado, só que de uma forma plena, como você nunca pode imaginar na sua vida. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Ou estão ainda tentando raciocinar? Imagina uma condição de alegria plena em que a presença de Deus invade. Não tentando explicar, mas é muito mais daquilo que se sente do que aquilo que se fala. Eu estou tentando fazer vocês entenderem esse sentimento de plenitude, de gozo, de completude, de liberdade, de perfeição. E isso não vai acabar nunca. Vai ser eterno. Isso é o céu. Quando nós adoramos, quando nós entramos numa função de adoração, seja ela cantando, independente do ritual, mas com sinceridade, em espírito e em verdade, quando nós entramos nesse lugar de adoração, esse é um momento eterno. Isso já é uma parcela, isso já é como é que chama na medicina? Uma amostra grátis de tudo aquilo que nós vamos viver plenamente. É um lanchezinho, é um começo. Então, a adoração é aquilo que nós vamos fazer no céu. E se a pessoa não consegue entender isso, é porque ela não entendeu o céu ainda, é porque ela não entendeu o Espírito Santo, é porque ela não entendeu o que é a vida em Deus. Porque tudo se resume a isso. De Adão, a mulher samaritana, a nós hoje, tudo se resume a: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas o amarás ao Senhor, o que é amar sobre todas as coisas? Amar sobre todas as coisas é um sentimento no teu coração, em que nada mais importa nessa vida, nada é maior nessa vida do que a presença dele. Porque tudo nessa vida vai passar. Por melhor que seja, por mais que você ame sua esposa, seus filhos, se encerra. Mas a presença dele, aquilo que você sentiu da presença dele agora, isso fica para sempre.
Aleluia. Eternamente. E aí você pensa assim, tá, mas como chegar nesse lugar? Tem um segredo. Que eu vou contar agora para vocês. Vocês querem saber? Obrigado, pastor. Um dos pregadores que eu mais admirei deste mundo, da palavra, aquilo que eu ensino hoje, parte daquilo que ele ensinou, se chama David Robson. E eu conheci o David Robson em 93, 92, por aí, as ministrações dele. E David Robson todo ano vinha para o Brasil e fazia as conferências. David Robson morreu ano passado. Foi ano passado, não foi o ano retrasado? Ano retrasado. Morreu. Ele morava nos Estados Unidos. Morreu no ano retrasado, com seus 70 e lá vai. E quantos anos? E aí em 94 eu pude ir, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí em 2011 o Senhor me deu a condição, junto com outros irmãos, e a gente ia assistir um culto de David Robson, um congresso de David Robson em Belo Horizonte. Nós pegamos o carro e fomos daqui para lá. Uns 10 pessoas, né? 2 carros. Rodamos a noite toda. Chegamos em Belo Horizonte no sábado de manhã. Rodamos a noite toda. Chegamos às 7 da manhã. O primeiro encontro era às 9 horas. Eu falei assim, eu tenho que ir. Porque, poxa, esperei 20 anos para assistir o culto dele Robson ao vivo. E lá fomos nós. E entramos naquele auditório. Mais ou menos umas 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. E quando eu sentei, um auditório muito grande, num hotel muito bonito lá em Belo Horizonte, quando eu entrei naquela cadeira acolchoada, e eu olhei que começou o louvor, a pastora Helena do meu lado, e que a irmã, a pastora Ana Maria Dias começou a cantar os louvores, depois o pastor Alan Taylor deu uma palavra, e o pastor David Robson, e aquele ar-condicionado era bom, e o pastor David Robson começou a pregar, e eu comecei a olhar para ele, e ele começou a ficar pequeno na minha frente, e eu encostei a cabeça no ombro de Glenda e dormi o culto todo. Acordei com as pessoas indo embora. Eu dirigi o tempo todo. Falei, mas Deus, o primeiro culto do David Robson, e eu apaguei no sono. Seria muito importante por conta do ritual. O ritual não é o importante. Se você perguntar uma ministração que eu escutei do David Robson naquela ministração, naqueles dias, foi sexta de manhã, foi sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Era de manhã, tarde e noite as ministrações. Eu não lembro. Eu lembro de muita ministração que eu tenho do David Robson gravada, inclusive no meu canal no YouTube. Eu tenho várias ministrações do David Robson no Brasil. Você pode pegar buscar lá Pastor Roberto Rodrigues no YouTube, tem várias ministrações, inclusive essa ministração aqui depois eu vou editar e colocar lá também, você pode acompanhar. Só que naquele encontro teve algo que mudou na minha vida. Antes do pastor David Robson ministrar, o pastor Alan Taylor vinha e trazia uma palavra igual o irmão Fábio trouxe aqui hoje, antes da ministração. E ele pegou o microfone, era só uma ministração assim, de uns 10 minutos, só para dar uma... É Douglas, né? Desculpa, Fábio, eu te chamei de Douglas. É Douglas. Amém. É o que eu estou vendo ele hoje. Antes do pastor... Desculpe. Antes do pastor Alan Taylor, do pastor David Robson ministrar, o pastor Alan Taylor, ele pegou o microfone e ele começou dizendo assim... Ele disse, eu estava orando em casa, perguntei para Deus assim... Senhor, Davi era um homem segundo o teu coração, porque Davi era um adorador, amém? A palavra diz que era Davi, achei Davi, meu servo, o homem segundo o meu coração. Davi era segundo o coração de Deus, Davi era, nossa, Davi sabia entrar naquele lugar em Deus. E aí ele disse assim, Deus, Pai, por
por que o Senhor não colocou no coração de todos os teus filhos aquilo que o Senhor colocou no coração de Davi? Porque seria tão mais fácil para mim, inclusive, se o Senhor colocasse, se o Senhor me desse o que o Senhor deu a Davi, porque eu seria um segundo o teu coração, segundo Davi também foi. E muitas vezes nós pensamos isso, não é verdade? Poxa Deus, eu queria ser como Davi, não pelo reinado, não por ter matado Golias, não pelas vitórias, mas por ele ser segundo o teu coração. Poxa, ele agradava o Senhor se agradava dele. E aí o Alan Taylor falou assim: filho, foi a resposta que Deus deu para ele: filho, preste atenção numa coisa. Acontece que eu não dei a Davi. Como é que diz o versículo? Achei Davi, meu servo, segundo o coração. Eu não dei a Davi, eu encontrei em Davi. Não partiu de mim, partiu? Adoração é uma escolha. E quando eu falo adoração, não estou falando de escolher cantar. Não estou falando de escolher chegar em casa e fazer um ritual, joelhar ou levantar. Estou falando de algo mais profundo. Aqui se resume os mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus. Amar é uma escolha. E aí quando a gente pensa em amar, a gente pensa em paixão. Paixão não é amor. Paixão é avassaladora. Paixão arrebata você. Paixão você não se controla. Paixão você vai, você pensa, você acorda e dorme. E aquela coisa que fica na sua cabeça feito um vírus, feito uma coisa que não sai dali. E paixão é aquela coisa que toma você e leva você a fazer um monte de besteira. Diga misericórdia. Muitas vezes nós nos apaixonamos por Deus. Pelo amor. Nós ficamos lá e nós queremos estar em todos os cultos, e nós queremos participar de todas as coisas, e nós abraçamos todo mundo na igreja, e ninguém mexe a gente, e essa coisa maravilhosa dura 6 meses. Olha lá. Às vezes não dura nem uma semana, né? E aí você fala: não gostei dessa igreja, eu vou para outra. E você vai para outra igreja. Não é a mesma coisa. É igual às vezes quando você troca de namorada, quando é adolescente. Você é apaixonado por aquela, perdeu a paixão, aí você começa a namorar por outra, muitas vezes só para não ficar só. Mas não tem aquela paixão, né? E você fica procurando de paixão em paixão, e tem gente que fica com 50 anos e nunca amou ninguém. É só de paixão em paixão. Casamentos que duram pouco tempo. Tem gente que tenta empurrar essa paixão o tempo que der, né? E não dura. Por quê? Porque paixão não é amor. Amor é escolha. No relação a casamento, amar é quando você um dia se acorda de manhã, olha para... Não vou nem dizer no casamento, vou dizer quando você está namorando, e aí você passa lá uns 6 meses de namoro, e você olha assim, já não está mais com aquele fogo da paixão, e você faz assim: não é tão bonita quanto eu achava antes. Né? Ninguém nunca pensou isso, né? Não. Talvez isso tenha acontecido só comigo algumas vezes. E você olha assim e fala assim: sei, de repente, algumas coisas delas eu já não gosto mais. Aí você olha e fala assim: não, mas eu vou ficar. Eu vou permanecer. Vale a pena continuar com ela, mesmo tendo coisas que não me agradam. Aí você está começando a amar. Aí, se você for por esse caminho, pois,
Quanto mais você passar tempo, vão acontecer coisas que você não vai se agradar, porque as pessoas vão agradando, desagradando no decorrer do tempo. Mas se você for por esse caminho, eu fui por esse caminho, estou casado há 25 anos. E aí esse caminho do amor me leva a renovar a paixão. Só que o amor vem primeiro. Sabe por quê? Porque na hora da dificuldade, na hora que as coisas não saem como eu quero, na hora que o pastor não fala aquilo que eu queria ouvir, ou ele não me dá aquele agrado, ou muitas vezes eu preciso dele para alguma coisa e ele não foi lá me agradar, eu continuo. Sabe por quê? Porque eu não estou apaixonado pela igreja ou por Deus, eu amo. E isso acontece também no casamento. O amor é escolha. Quando Jesus falou assim, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ele está dizendo escolha. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades, às lutas, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando os meus sonhos não se realizam. Aí Abacuque falou o quê? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os animais sejam levados dos currais, ainda que a bagaceira coma solta, para você entender o que estava acontecendo com ele naquele momento, todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha força, o Senhor é aquele que eu amo, ainda que eu venha a morrer. A adoração, ela leva você para uma condição além da vida, porque a adoração, ela é eterna. É algo que vai além, é algo que é no espírito, é lá dentro. Algo que vai dentro, no mais profundo, vai no seu subconsciente, é algo que ele domina, não por paixão, mas que você escolhe. Quando você descobre esse lugar da adoração, aí as circunstâncias, quando eu aprendi a adorar, nossa, quantos perrengues eu passei na minha vida, quantas dificuldades, vários tipos, desde enfermidades a questões financeiras, a questões de relacionamentos com pessoas, de sei lá, as coisas que acontecem na vida de todos nós. Mas quando você entende quem Deus é, e quando você busca a presença dele em adoração, não pelo que ele é, desculpe, não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Por isso que Davi entendeu. Davi entendeu que, olha, se o Senhor for o meu pastor, está tudo resolvido. E como é que o Senhor é pastor? Se o Senhor for aquele que me guia, ainda que eu ande por um vale de sombra, de morte, não vou temer, porque o Senhor está comigo. Quando você conhece Deus, você passa por dificuldades e você está seguro, confiante em cada uma delas. Quando você não conhece Deus o suficiente, você passa por dificuldades e você vai se frustrar e vai se entristecer e vai se ferrar. Mas em cada uma delas, por quê? Ah, pastor, eu já estou ferrado, o negócio já está difícil já. Você só vai enxergar aquilo que existe, o que está por trás do problema. Você vai enxergar a solução do problema. Você vai enxergar realmente, você vai andar com fé. Se você andar com aquele que alimenta a sua fé. Se você não andar com Deus, aí é um abismo puxando outro abismo. E qual é o fim? Morte. E você pensa que isso acontece com as coisas do mundo. Teve um ano antes da pandemia, ou durante a pandemia também, mas antes da pandemia, não sei o que aconteceu, mas teve um ano que eu escutei, durante um período, um relato de vários pastores que se mataram, se suicidaram. E eu fui perguntar para Deus, eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí tem um pastor que me chamou a atenção, um pastor de uma igreja de 4.000 membros em São Paulo.
Eu era pastor dessa igreja há mais de 20 anos. E acho que nos Estados Unidos, tal. Sabe aquela coisa que muitas vezes nós pastores imaginamos que seria o auge, né? Dinheiro, carro, apartamento, tal. O cara já tem uns 60 anos. E aí ele não deixou carro, não deixou nada. Foi encontrado, enforcado na varanda de um apartamento de classe média alta em São Paulo. Morava num lugar, gente rica. E falei assim, Deus, esse cara tinha tudo. Igreja, amigos, pessoas que admiravam ele. O que faltou para ele? Só que a religiosidade, a prática religiosa vazia, leva para esse lugar de morte. Semelhante ao que aconteceu com Caim. Seja a morte sua ou a morte do outro. Mas quando você encontra um lugar de adoração verdadeira, e quando a palavra fala assim sobre verdadeiros adoradores, são esses que o Pai... Assim que eu acho que foi lido aqui esses dias todinho. São esses que o Pai... Porque não tem a ver com Deus. Da parte dele, o que ele podia fazer, ele já fez. E não foi pouca coisa. Ele desceu de sua glória. O que é que diz lá em Filipenses? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Filipenses 2, tirou a sua capa de divindade, esvaziou-se a si mesmo, fez semelhança de homem, veio até a terra, nasceu, teve que passar por dor, teve que comer, teve que se alimentar, teve que suar, teve que vestir roupa, teve que lidar com pessoas, que muitas vezes não é muito agradável lidar com pessoas, somente pessoas que não acreditam. Ele teve que lidar com todo tipo de pessoas, de amigos próximos que o traíram, a fariseus, a pessoas que não acreditavam, a pessoas que foram criadas com ele ali, sabe? Aqueles nazarenos falaram, você não é filho de Maria, de José, a gente não conhece seu pai, sua mãe, seus irmãos, não conhece todo mundo, e tu acha que tu é quem agora? Vai chegar aqui com essa posezinha de pastor aqui, querendo colocar a mão na cabeça do povo, achando que você é alguma coisa, e a palavra diz que Jesus saiu dali triste, não pôde fazer ali senão alguns milagres, porque não acreditaram nele. Ele lidou com tudo isso. Ele chegava naquela multidão, e ele pegou e multiplicou os pães e os peixes, e as pessoas comeram e se fartaram. E ele foi-se embora, e o povo correu atrás dele. E do outro lado do mar da Galileia, ele falou assim, vocês vieram atrás de mim, porque vocês comeram pão e se fartaram. Trabalhar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, ou seja, busque as coisas espirituais. E Jesus passou por tudo isso, se esvaziou, foi homem. E aí ele foi, padeceu, sabe, sofreu, recebeu na cruz, foi até lá. E eu fico pensando assim, que ele falou para Pilatos, quando perguntaram assim, você é rei, meu reino não é deste mundo? Se ele quisesse, ele poderia pedir miríades de anjos e todos aqueles povos que queriam crucificar ele podia acabar com aquilo, ele podia sair andando dali, ele podia sair levitando dali, ele podia cometer todo mundo de cegueira, ele podia fazer o que ele quisesse naquela hora. Concorda comigo? Mas o que ele quis fazer? O que ele quis fazer? Hein? O que Jesus quis fazer naquela hora? Ele quis morrer. Por quê? Ele se deixou morrer. Ele não foi morrer, ele se deixou ser morto. Foi como ovelha muda, levada ao matadouro. Está escrito lá em Isaías. Ele não abriu a boca. Ele não reclamou. Ele não murmurou. E ele foi lá com aquele sentimento. Ele tinha um sentimento no coração dele. Queridos, a vida é feita daquilo que você sente. Aquilo que você sente é o que é importante. A adoração é um sentimento. Jesus foi com um sentimento lá. Ele falou assim, é preciso fazer isso. É preciso fazer isso. Porque essa é a única maneira para que as pessoas, todas elas, tenham a oportunidade
de só em fechar os olhos poderem adorar ao Pai em espírito e verdade. Se eu não fizer isso, elas não conseguem. Porque esse ritual aqui que os fariseus fazem, da lei de Moisés, isso não vale mais. Não funciona mais. Mulher, nem em Jerusalém, nem nos montes, mas lá dentro. E vai chegar a hora em que você não vai precisar nem treinar um ritual qualquer, porque o próprio Espírito Santo ele vai estar dentro de você e dentro do teu coração é que vai fluir a verdadeira adoração. Você só precisa sentir isso. Só que para sentir isso, você precisa querer. Porque a escolha é... Joguei a bola para vocês agora. Glória a Deus. O irmão recebeu, amém. Pegou. A escolha é sua. E aí Deus disse para o pastor Alan: filho, eu não coloquei no coração de Davi, eu achei Davi, deu certo, segundo o meu coração. E quando Deus falou lá para a mulher samaritana, ele falou o quê? Porque são eles que o Pai... O coração de Deus procura constantemente, insistentemente. Não é para quem está mais afinado. Não é para quem sabe tocar, não, porque sabe tocar e não sabe tocar. Não é para quem tem a melhor voz. Não é para quem faz a melhor coreografia de dança com os paninhos. É lindo. Não é para quem prega melhor, para quem não prega melhor. Não é para quem está na frente ou para quem está atrás. Deus procura. E quando Deus procura, Deus ele passa o raio-x em você. O filtro é o Espírito Santo, é o sangue de Jesus. E ele é lá dentro de você. Sabe o zoom que você vai dando? Imagina o tamanho do zoom de Deus. Olhando para você. Vai dando zoom assim, vai olhando, vai achando coisa aí dentro, vai olhando, vai descendo, vai entrando. Ele quer chegar no lugar mais profundo. Subconsciente é um lugar na mente. Existe um lugar mais profundo do que o subconsciente. Esse lugar é o seu espírito. Porque não tem a ver com a sua mente, com a sua alma. Tem a ver com a essência de quem você é. É no espírito que as coisas acontecem. E quando você vai lá no seu espírito, você busca no lugar mais fundo dentro de você. Aí você fala assim: mas pastor, lá na minha parte mais funda tem umas podrices lá ainda que eu não consegui me livrar. Para isso, Jesus morreu naquela cruz. Para o sangue dele lavar isso. Mas pastor, lá no meu lugar mais fundo tem umas vontades minhas erradas que eu não consegui me livrar ainda. Para isso, Jesus padeceu naquela cruz para levar os nossos pecados. Então ele não está preocupado em encontrar pecado no seu coração ainda. Ele não está preocupado em encontrar sujeira no seu coração ainda. Ele não está preocupado em encontrar teologias erradas ou ensinos errados no seu coração ainda. Ele está preocupado em encontrar no seu coração. O que ele procura é, lá no fundo, sabe o quê? Que tanto você me ama. Que não tem a ver se eu sou batista, assembleano ou renovado, não tem a ver com isso. Tem a ver com o tanto que você ama. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com coisas externas. Não tem a ver com Jerusalém ou com os montes de Samaria. Não tem a ver com a roupa, não tem a ver com nada disso. É nesse lugar lá dentro. E esse lugar lá dentro é um lugar que é só seu e de Deus e de mais ninguém. É só você e ele nesse lugar lá dentro. Quando Deus olha para você, o que é que ele vê? Primeiro, eu não quero nem saber. Eu só sei de mim. Eu não sei o que Deus olha quando ele vê dentro do coração da minha esposa, com quem eu convivo há quase 30 anos. Sabe por quê? Porque isso diz respeito à intimidade dela. Nós estamos juntos no mesmo lugar, adorando ao Senhor. Só que é do meu coração para o coração de Deus. É do coração dela para o coração de Deus. E aí, ali nós podemos ser dois Abel. Ali nós podemos ser dois Caim. Ou nós podemos ser um Caim e um Abel. Deu para entender? Como é simples isso?
Só que é tão simples, tão simples, tão simples, que nós estamos com tanta religião na cabeça, tantos rituais, tanta coisa, tanta teologia. Não estou dizendo que isso é errado, mas é esse sentido de adoração que eu quero passar para você. É o sentido de que todas essas coisas elas precisam ser colocadas de lado. Isso vem depois. E o principal é que tanto você ama esse Pai maravilhoso. Que tanto você depende dele, ou mais do que isso, que tanto você deseja ele. E a gente volta para Davi, assim como uma corça anseia pelas correntes das águas. E aí tem várias explicações teológicas para isso, mas o que eu sei, o fato concreto é que a corça, ela deseja, anseia pela água. Tem várias explicações que eu já vi sobre esse versículo, só que a explicação, para mim, a explicação que para mim me faz entender é o seguinte: a corça ela estava com sede. Eu acho que essa é a única explicação razoável. Ela estava com sede e ela desejava o quê? Água. E quando você está com muita sede mesmo, você quer beber água. Assim como a corça anseia, deseja, quer água, a minha alma anseia, deseja pelo Deus vivo. Ou seja, eu quero o Senhor. Que tanto você quer de Deus? Que tanto você quer de Deus? Que tanto você quer ter experiências com Deus? Que tanto você quer que Deus se revele a você? Então você pergunta assim: pastor, eu sou audacioso, até onde eu posso ir? Qual é o limite aqui na terra para isso? Aí eu vou fechar com um versículo. Não vou nem abrir. Aliás, tem um cara que assim me admira muito na Bíblia. Tem 2 versículos que falam sobre isso. Tem um livro dele, mas é um livro que não é considerado canônico. O nome dele era Enoque. O que a Bíblia fala de Enoque? Quem já ouviu falar de Enoque aqui? Quem já ouviu falar de Enoque na Bíblia? O que é que diz sobre Enoque na Bíblia? Diz assim: primeiro fala que Enoque era não lembro agora, descendência de quem? Enoque, filho de não sei quem, com não sei quem. Está lá na genealogia. E aí fala assim: andou Enoque com Deus e já não existia, porque Deus o tomou para si. Sabe quem vai ser as pessoas que serão arrebatadas? Eu sei. Sabe quem vai ser arrebatado? Aqueles que querem estar com Deus. Você quer estar com Deus? Você quer estar com Deus? Aí Deus chegou e falou assim: você quer mesmo estar comigo? Para sempre? Quero. Vamos então completar esse casamento? Então vem para cá. O que é o arrebatamento? O arrebatamento nada mais é que eu dizer assim: ó, acabou, vem. Eu vi também o vídeo do rapaz que morreu. Não conheço, nunca vi quem era, só vi o vídeo dele aqui cantando, levantou a mão e pá, caiu. Não sei quem é. Mas eu creio, e assim eu quero acreditar, que era um verdadeiro adorador. E Deus falou assim: tá bom, já vem. Ah, pastor, mas ele tinha uma filhinha de... quantos meses? 1 mês, parece, né? Ele tinha uma filhinha de 1 mês. Ah, ele tinha... sei lá, estava no auge, 30 anos, nossa, cantando, nossa, ele tinha um ministério pela frente, ele tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro. Todas essas coisas, elas estão aqui, na terra. Sabe o que eu posso comparar a ele? Eu posso comparar com Estevão. Nossa, quem conhece a história de Estevão? Qual foi a frase de Estevão? Imagine, Estevão: eis que vejo os céus abertos, o Filho de Deus em pé à destra do Pai. Enquanto ele viu os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai, os olhos dele estavam fitos no Senhor, na presença de Deus. E você olha assim e fala: que coisa maravilhosa, ele olhando e vendo a glória de Deus manifesta na frente dele. Isso era o que acontecia no coração dele. Mas em volta, o que estava acontecendo? Hein? O que estava acontecendo com ele naquele momento? Ele estava sendo apedrejado. Imagine como é que eu posso dizer aqui? A separação. Eu estou tentando
separar a circunstância do coração. Nossa, levando ele para fora, a multidão estava ali enfurecida, tacando pedra nele. Você acha que ele sentiu a dor de alguma pedrada daquela? Nossa, ele quando viu o Senhor, ele ficou ali, ó. O maior ministério dos apóstolos foi de Estevão. Por que foi o maior? Porque Deus falou assim, você não merece estar entre os mortais, não. Vem para cá agora. Será que dá uma vontade de estar lá? Aí Deus falou para mim assim, calma filho, segura mais um pouquinho aí. Eu vou usar você mais um pouco. Eu falei, mas eu quero estar com o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Eu sei, eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo minha neta que só tem 9 meses. E os outros 2 netos também que estão aqui. Eu amo todo mundo, eu amo a igreja, eu amo as pessoas, eu amo os irmãos, eu amo todo mundo, mas eu amo mais. Glória a Deus! Aquele que não amar menos pai, mãe, filhos, cachorro, sei lá o que for, dinheiro, profissão. Aquele que não amar menos o mundo por amor de mim não é. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Essas coisas não serão tiradas, mas a essência e esse amor ao Senhor, ele se demonstra na nossa vida quando? Na adoração. No momento que não tem mais nada. No momento que você pode estar sendo apedrejado. Você pode estar sendo caluniado. Você pode estar sendo... Você pode ter perdido tudo, igual o Jó perdeu. O Abacuque. Você pode estar sendo crucificado, igual Jesus foi. Mas se você ama o Senhor, seus olhos vão estar fitos. E o que vai acontecer depois daí? Pode acontecer tudo ou nada. Mas se os seus olhos estão fitos nele e o seu coração está em adoração completa a ele, o que vai acontecer depois daí vai ser a vontade dele. Se ele quiser tirar você dali e botar outro canto, ele tira. Se ele quiser levar você para o céu, ele leva. Se ele quiser que você continue ali para servir testemunho para outros, ele faz. Ele vai fazer o que ele quiser. Mas para nós não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque o que vai estar preenchendo a nossa vida, o que vai estar nos inundando, o que vai ser o nosso foco, vai ser Ele. Esse é o erro da igreja hoje. Qual é o erro? Uma igreja que busca muita prosperidade, que busca muitas coisas. Igreja que busca aumento. Por que pastores chegam ao suicídio como aquele chegou? Porque eles buscam... Sabe, muita coisa, e lutam para isso, se dedicam e se esforçam para ter, e depois quando tem, aí vão cantar a mesma música que Raul Seixas. Que eu estou falando? Você sabe? Né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, conquistei tudo, e daí? O nome da música era Ouro de Tolos. Era um cara do mundo, que ele chegou num lugar que ele disse assim, eu conquistei tudo, e agora vou fazer o quê? Vou ficar aqui sentado no apartamento com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Por quê? Porque para ele, que era do mundo, só tinha morte. E aí muitas pessoas hoje que são cristãos estão correndo atrás de ouro de tolos. Riqueza, prosperidade, ministério grande, fama, um monte de coisa. Ai, viver, aumentar o tempo de vida aqui na terra. Quero viver 200 anos. Tem gente que pensa nessas coisas, só que todas essas coisas elas são terrenas. E você só fica preso nas coisas terrenas porque você não consegue enxergar as coisas que são eternas. Quando você enxerga as coisas eternas, você descobre que elas são importantes. As coisas terrenas, elas ficam em segundo plano. Você não vai deixar de fazer essas coisas. Você não vai deixar de viver a sua vida. Mas o que arde no seu coração? Glória a Deus. Qual é o principal dentro, lá no fundo? Dentro mesmo, naquela parte mais profunda do seu ser. Se não arder pela presença do Senhor, por Ele, eu digo a você nessa noite, você precisa mudar as suas opções de vida, você precisa mudar a escolha, você precisa mudar a essência de quem você é.
Porque a essência do Evangelho, a essência da vida em Deus, a essência do ser cristão, a essência do conhecer a Deus, é ter Deus dentro de si, preenchendo todas as coisas terrenas, mas principalmente as eternas. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporais. Tudo muda, tudo passa. Esse ano também foi um ano de muitas mudanças, de muitas coisas. Desde reforma em casa até pessoas que morreram e pessoas que nasceram. Eu tive alegria desses níveis, de tristezas desses níveis nesse ano. Porque a vida, ela é mutável. A única certeza que a gente tem nessa vida é que as coisas mudam. Isso aí é certo, viu? A única certeza que se tem é a mudança. As coisas não vão ficar do jeito que estão para sempre. Então o que é permanente? O que é eterno? Porque eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje. Ou seja, eu fui, eu sou e eu serei. Tudo pode mudar, mas se você se apegar comigo, então aquilo que é o permanente vai continuar na sua vida. Então quando você entra no lugar de oração, você entra num lugar eterno. E tudo que é eterno é permanente. Então se você está firmado os seus pés naquilo que é permanente, as circunstâncias não vão te abalar. Amém? Vocês entenderam? Não tem como mastigar mais do que isso. E como a confiança e como a intimidade com Deus, ela vai levar você para esse lugar. E para fechar mesmo, eu vou fechar com uma frase que eu vi há uns anos atrás, e aquilo me incomodou, e eu fiquei tentando entender, até que a Espírito me mostrou quanto essa frase era errada. Eu estava na Bahia, vamos terminar. E em determinada igreja eu estava com uma estampada numa camisa, a frase: santidade gera intimidade. Vocês já viram essa frase estampada em algum lugar? Já viram? Santidade gera intimidade. E eu vi aquela frase, eu fui para casa, e no meu momento de adoração e comunhão com o Espírito Santo, eu comecei a meditar naquilo e comecei a imaginar como eu, buscando uma vida de santidade, iria me levar ao lugar de intimidade. Porque isso é fácil quer dizer, não é isso? Ao buscar uma vida de santidade, eu vou entrar no lugar de intimidade. Eu perguntei para Deus assim: Deus, quando é que eu vou chegar numa condição de santidade em que eu vou ter intimidade profunda com o Senhor? Sabe qual é a resposta do Espírito Santo para mim? Nunca. Você nunca vai conseguir chegar no lugar de santidade. Os seus esforços para buscar a santidade nunca vão te levar a um lugar em que você consiga chegar na intimidade. Por quê? Porque enquanto estiver aí na terra, você sempre vai estar propenso ao pecado. Você pode construir. Uma hora você derruba tudo. Então, a santidade não gera intimidade. Eu falei: então como é que funciona, Deus? Ele falou assim, muito simples: a intimidade produz a santidade. Porque quando eu morri naquela cruz, eu não morri para que você se esforçasse para ser santo. Eu morri para que através do meu sangue você então se tornasse santo, porque o meu sangue te livra de todo pecado. Quando você se batiza, você é lavado. Uma vez que você é lavado, você é santo. Uma vez que você é santo, as portas da eternidade, o lugar para com Deus já está aberto, a ponte já está colocada lá. Ou seja, uma vez que você passou pela conversão, você passou pela cruz, você é lavado. De qual pecado, Deus? De todos. Do que você cometeu, do que você comete, do que você cometerá. Você não é lavado de um pecado. Você não se arrepende de um pecado. Você se arrepende da condição de pecador. Deus, eu sou uma porcaria. Eu sei, eu vou lavar você. Mas Deus, se eu pecar de novo, está tudo no pacote. Se você se arrependeu de quem você é, então a minha santidade já está em você. Então, se a minha santidade já está em você, as portas da intimidade estão
abertas. Só precisa que você caminhe por ela. A partir de então, uma vez que eu já morri naquela cruz, daqui para frente, a intimidade vai depender da sua escolha. Aí, quanto mais você desenvolver a intimidade comigo, quanto mais você entrar nesse lugar de intimidade, tendo pecado ou não pecado, pecou hoje, busca o Senhor. Davi fez isso. Davi não foi para onde? Davi foi para o templo. Ele foi buscar a presença. Ele se humilhou no pó e nasceu, tirou a veste de rei, pegou o pano de saco cinza e foi para o templo, ou seja, para a presença. Ele fez a bagaceira que fez, assassinato, adultério, um monte de coisa. Não é isso? Então não foi o pecado. O problema não está no pecado. O problema não está no você peca. O problema está se você quer ter esse lugar de intimidade com Deus. A intimidade já está aberta. Você pode ir lá. Aí quando você vai lá, à medida que você desenvolve a comunhão com Ele, adorando, buscando no fundo do seu coração um amor por esse Deus maravilhoso, aí Ele coloca dentro de você o quê? O arrependimento. Ele coloca dentro de você o quê? A transformação. Ele traz uma palavra para fazer você mudar a sua forma de pensar para que você não peque mais. E quanto mais você entra nessa intimidade, mais o Espírito Santo vai transformando você e você vai chegando no lugar de santidade. É no caminho da santificação que nós somos santificados. O que eu quero dizer para você é que a santificação ela é um caminho a ser percorrido, mas a intimidade vem antes. E sem intimidade, ninguém verá o Senhor. Mas a intimidade já foi liberada, você já pode entrar na presença plena de Deus. E uma vez que você está na presença plena de Deus, que a luz dele invade você, aí vem a santidade, aí vem a restauração, aí vem a graça, aí vem a misericórdia, aí vem a cura, aí vem todas as coisas. Por quê? Porque a palavra diz que quando nós buscamos o Senhor, o seu reino, acima de todas as coisas, as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas mesmo elas sendo acrescentadas, elas continuarão sendo coisas. Porque abaixo de Deus tudo é coisa. Inclusive eu. Mas Ele é. E quando eu entro na presença dEle, todas as coisas, ainda que tenha essas coisas na minha vida, mas nada disso vai tomar o lugar da primazia, da presença e da adoração. Mas isso, queridos, é um lugar dentro do teu coração. Aquela mulher entendeu isso. E ela foi lá na cidade, chamou todo mundo e falou assim: rapaz, eu encontrei um cara, um homem santo, uma pessoa que eu não sei nem dizer o que ele é, mas ele me falou coisas maravilhosas. Ele falou daquilo que estava no meu coração, porque eu não queria nem ir para Jerusalém no meio daqueles judeus preconceituosos, nem eu queria ficar no meio dos samaritanos e prédios, eu queria algo que fosse muito mais profundo. E ele me falou que esse lugar existe, esse lugar já chegou, esse lugar é no Espírito. Porque são esses que o Pai... E a dica que eu dou para você essa noite é: não deixe Deus procurando. Ele não se cansa de procurar. Talvez a gente se canse em algum momento de adorar Ele. Não faça isso. Não deixe Deus procurando. Dê para Deus o que Deus quer. Deus quer alguma coisa. Deus quer alguma coisa. Deus quer o teu coração. Mais do que tudo. Só. A partir daí, o que vier é dentro da direção dele. Mas o principal é isso. Você e Deus. Esse é o lugar que Caim não conseguiu achar, mas Abel conseguiu. Esse é o lugar que Abraão achou. Esse é o lugar que Moisés achou. Porque a gente fica pensando na história, nos feitos, nas coisas. Mas se você for buscar aqueles homens na Bíblia que relatam de que eles fizeram alguma coisa em Deus, se você for na vida deles, talvez a vida dentro dos padrões de hoje, alguns tinham até alguma vida, poxa, não conseguiram muitas realizações. Vamos pegar o exemplo de Estevão. Morreu, jovem. Mas ele encontrou um lugar em Deus. Homens da Bíblia foram homens que encontraram um lugar em Deus. E aí Jó falou assim: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, eu era um religioso. Era só
no ouvido, mas agora os meus olhos te veem. Agora, e por isso me abomino, me reduzo a pó, me reduzo a um nada, pela excelência de quem o Senhor é. Quando a luz de Deus vem em nós, através da oração, nós conseguimos enxergar Ele. Isso é maravilhoso. Depois nós conseguimos enxergar quem nós somos. Isso é feio. Mas também, depois, Ele nos faz enxergar quem nós podemos ser através dele. E quanto mais nós entramos em intimidade com Ele, mais nós ficamos parecidos. Qual é a maior alegria de um pai? Sabe qual é? É quando chega e fala assim: olha, é a mesma cara. Não tem como dizer que não é filho. A pessoa vai ficar tão feliz que chegar para mim e falar: rapaz, não tem como dizer que não é filho. Por quê? Porque similaridade. E quando as minhas filhas fazem alguma coisa, não é nem por aparência, e fala assim: eu sei porque você fez isso. Eu fiz isso porque você é filho de quem é. Deus é do mesmo jeito. Quando nós nos assemelhamos a Ele, quando nós entramos num lugar de adoração, nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Deus. Jesus era parecido com Deus. Ele falou assim: quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E nós podemos ser um com Ele. O caminho já está aberto. A adoração, a vida em Deus, a intimidade é uma escolha nossa. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, não sei se daqui uma semana, eu não sei quando, mas a minha oração, o desejo do meu coração é para que você desperte para esse lugar de adoração. O desejo do meu coração é que você desperte para essa intimidade com Ele. Não pense em quem você é, não pense nas dificuldades, não pense nas pedradas que você pode levar da vida, ou daquilo que você tem necessidade hoje, ou de um sonho que você teve e não tem mais e é frustrado com aquilo. Não pense nas suas frustrações, não pense nas suas decepções, não pense nas tristezas, não pense nas coisas do mundo. Procure colocar o seu pensamento, centrar nele. Busque a Ele. Mas não busque para pedir coisas, não busque para reclamar, não para chorar ninguém. Busque a Ele por Ele. Eu quero o Senhor, assim como a costa anseia pelas águas, eu tenho sede, sede, minha alma anseia por Ti, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. E uma vez que você desenvolver, que você querer essa sede, que você buscar por esse lugar, dentro de você, o Espírito Santo vem e começa a fluir e te encher. E aí é com você e daqui para frente. Porque aí a intimidade só pertence ao casal, não é isso? A intimidade do casal pertence ao casal. A sua intimidade com Deus pertence a você e Ele. Não tem a ver com pecado, com coisa errada, com condenação. Não tem a ver com isso. Tem a ver com você querer ou não querer ter intimidade com Ele. Se coloca em pé. Tem uma musiquinha para a gente colocar ali, gente? Aquela adoração, aquela instrumental de levezinho. Como eu falei que a adoração ela é uma prática, nós vamos fazer um exercício de adoração agora. Amém? Você vê os treinamentos de qualquer coisa, eles dão uma palestra e depois falam o quê? Agora nós vamos exercitar. A adoração ela é um exercício. Amém? Primeira coisa que eu quero que você faça. Eu sei que você gosta muito dessa pessoa que está do seu lado. Certo? Se estiver muito juntinho, afasta um pouquinho agora. Afasta um pouquinho. Só um pouquinho. Não vai demorar muito não. Só por enquanto. É para uma coisa boa. É? Uma boa carne, vale a pena. Esqueça
a pessoa que está do seu lado. Esqueça. Feche seus olhos. É um exercício. Esqueça qualquer problema que você tenha a resolver da sua vida. Também esqueça isso. Eu quero que você olhe para dentro de você. Quem você é? E você vai começar a ver sonhos, desejos, necessidades, coisas, problemas. Eu quero que você se imagine pegando todas essas coisas, sonhos, problemas, dificuldades, anseios, coloca isso de lado. Se imagine você pegando todas essas coisas e colocando num quarto e fechando a porta. Mas isso vai ficar para depois. Frustrações, tristezas, nada disso. Agora eu quero que você se imagine num quarto. Em que você está em pé. E nesse quarto está você e ele. Essa pessoa você não imaginar como uma pessoa, vai imaginar só, você vai só sentir a presença dela. Tem alguém ali com você. Essa pessoa está com você, é uma pessoa, ela está ali. É uma pessoa que te ama, é uma pessoa que quer a tua presença. É uma pessoa que ela quer só estar com você. Você não precisa imaginar o rosto dela, o afasto. Você imagine, só sinta que existe alguém. Existe uma pessoa dentro de você. E essa pessoa é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, tudo que ele quer de você agora é sentir o amor que você tem por ele. Quando você demonstra esse amor ao Espírito Santo, você está demonstrando esse amor ao Pai. Eu quero que você sinta essa presença. Não aqui na igreja, mas ele está aqui. Mas eu quero que você sinta dentro de você. Dentro. Essa presença, ela vem com um amor tão grande. Um amor que diz assim, eu cuido, eu só quero que você sinta que eu cuido. Um amor que fala assim, você é meu e o inimigo não toca. E eu quero que você comece a sentir esse amor por Deus. Esse amor pelo Espírito Santo, esse amor por esse ser maravilhoso que nos tem dado todas as coisas. Se lembra daquele dia que você se converteu, que você sentiu aquela coisa avassaladora que fez você levantar a mão e desejar a Deus, renegar toda a sua vida lá atrás por Ele. Lembra aquele dia que você renegou tudo, deixou toda a sua vida e falou assim, agora eu quero o Senhor? Esse mesmo sentimento, ele está vivo dentro de você. Imagine você com o Senhor, só você e Ele. E você vai começar então a expressar esse amor. Você vai dizer assim, Deus, Espírito Santo, eu te amo. Você vai começar dentro de você a dizer assim, Deus, eu tenho sede do Senhor. Você vai começar a dizer dentro de você assim, Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença. Você vai começar dentro de você a dizer assim, Espírito Santo, eu te amo acima de todas as coisas. Oh, eu te amo tanto, Espírito Santo, eu te adoro tanto. Eu quero tanto sentir o teu afago. Eu quero tanto sentir a tua presença. Eu não quero pensar nas preocupações, eu não quero pensar nas contas, eu não quero pensar nas dores e enfermidades, eu não quero pensar em nada, eu só quero a tua presença. Porque eu te amo.
Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Oh, eu te adoro. Eu não tenho palavras para expressar o quanto eu te adoro. Oh, eu não tenho como dizer. O que vem no meu coração agora são palavras que eu não entendo, mas elas pulam de dentro do meu coração. Mas são palavras carregadas de amor. E erra chore, campeã, ciência. Oh, Chile, canta lá, barulhada sua, é assim. E eu sou fã de Deus. Isso não faz chorar. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro mais que todas as coisas, eu te amo. Eu quero o Senhor somente, porque eu te amo. Ai, te adoro. Continue nesse lugar de adoração, não se assuste se você começar a sentir algo diferente no seu corpo. Se o seu coração começar a acelerar, continue nesse lugar de adoração. Só mantenha a concentração nesse lugar, nessa condição de adoração. Se suas mãos começarem a tremer ou começarem a ficar quentes, se mantenha nesse lugar de adoração. Se você começar a sentir vontade de chorar, você pode chorar, mas se mantenha nesse lugar de adoração. Porque o Espírito Santo está te tocando nessa noite. O tanto que Ele vai te tocar é do tanto que você quer a presença dEle, é do tanto que você o ama. Oh, Ramanaya Sherara, canta. Ah, meu Deus. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Oh, Jesus. Toca, Senhor. Oh, Ramanaya Sherara, canta lá, chore, canta. Toca, Espírito Santo. Vai tocando, Senhor, cada coração. Em nome de Jesus. Vai tocando com o teu Espírito, Senhor. Vai fluindo, Senhor. Em nome de Jesus. Ora, Manachure, canta lá, vai, Espírito Santo, tocando, Senhor. Vai tocando, Senhor. Todo amor, com toda adoração, esse sentimento de adoração. Chore, canta. Vai fluindo, Espírito Santo. Chere, canta, Manachure, canta. Ora, eu conheço esse coração também. Esse é o coração que eu te encontro. Purifica-o cada vez mais, Senhor. Para ti. Toca. Mais. Em nome de Jesus, toca aqui, Senhor, com a unção. Oh, rara, xere, rara, 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 chora, rara, chore, canta, chore, canta. Mas, Deus, o coração que quer te conhecer, Deus, então te mostra, te revela ela, de dentro do coração dela. Mas, Senhor, sentimento. Deus se revela a você através de um sentimento, daquilo que você sente. Então sinta Ele, sinta dentro do teu coração. Chore, canta, lá, chore, canta. Mais, Senhor, rouca, chore, canta. Mais, Senhor, mais, Senhor. Todo pensamento agora seja diminuído e que o teu sentimento pela presença do Senhor seja manifesto nesse coração, Deus, em nome de Jesus. Chore, canta, chore, canta.
Chora, chora e canta em nome de Jesus. Ministrando, Pai, em nome de Jesus. Chora, chora e canta, chora. Máximo, ábrate de Jesus. Chora e canta lá, chora e canta lá, chora e canta. Chora e canta. Deus tem algo diferente para você nessa noite. Uma nova força da sua vida. Vai depender tanto que você quer. Você quer? Você quer? Chora e canta lá, chora e canta lá, chora e canta. Mais, chora e canta lá, chora e canta lá, chora e canta. Mais, Espírito Santo, mais. Esperamos por ti, Espírito Santo. Mais. Ele aguenta mais, Deus. Ele aguenta mais, Deus. Então vai tocando agora. Todo pensamento agora. Pensamento, dúvida ou qualquer outra coisa que não seja adoração agora. Sai dessa mente. É diminuída agora. E aquela sensação, aquela paz que excede todo entendimento. Vem sobre ele agora. Toca. Vai tocar. Mais. Chora e canta. Chora, deixa fluir. Agora. Aqui. Tá surgindo daqui. Isso. Deixa fluir. O amor que você tem por ele. O desejo pela presença dele. Deixa aumentar. Você que vai liberando. Agora. Você quer mais dele, então ele vai te dando mais. Mais, chora e canta lá, chora e canta lá, chora. Mais, Deus. Chora e canta. Eu estou vendo as palavras em língua sendo formadas dentro de você. Isso precisa falar. Já está aí na sua boca. Chora e canta lá, chora e canta lá, chora e canta lá no nome dele. Aqui, ó. Estou sentindo elas aqui. Mais, Espírito Santo. Mais. Quero todo raciocínio agora. Não é para pensar, é só para sentir. Ele está sentindo agora. Chora e canta lá, quebra, Deus. Quebra, Espírito Santo. Agora. Chora e canta lá, chora e canta lá. Chora e canta, fala. Chora e canta lá, chora e canta. Chora e canta lá, chora e canta, Jesus. Mantém aí. Chora, toda graça, toda verdade. Verdades foram reveladas ao coração dela nessa noite. Essa verdade possa fluir poderosamente, uma nova unção sobre a vida dela. E ela vai buscar o Senhor como nunca buscou antes. Na intimidade, porque ela sabe que agora é só entre vocês dois. E ninguém mais vai atrapalhar a comunhão dela com o Senhor. Nossa, em nome de Jesus. Gente, nova unção, Senhor, na tua presença. Toca, Espírito Santo. Chora e canta lá nesse lugar. Na simplicidade, na humildade, na mansidão. O Senhor fala com ela nessa noite. Nova função, sua presença. Deus. Eles me abraçaram, tá? Você tá sentindo abraçado, eu tô sentindo. Não faz como se estivesse abraçando alguém. Vai. Você tá abraçando ele. Vai, ele tá te abraçando. É um amor tão grande.